O Cairo é a maior cidade de África e a capital do Egito. É uma das super-cidades do terceiro mundo. E apesar de não existir na antiguidade, as suas buliçosas ruas e bazares estão repletos de recordações de uma poderosa civilização. Entre contas e bugigangas avultam as imagens do jovem rei Tutankhamon, de Nefertiti e do seu marido, o faraó Akhenaton, o pai de Tutankhamon. Os seus rostos são hoje símbolos do mundo egípcio antigo, mas a história que ocultam está envolta em mistério, intriga política e agitação religiosa sem par. Para entendermos como as pistas da câmara funerária de Tutankhamon nos podem levar até Nefertiti, temos de retroceder cerca de 3.500 anos, a uma época em que o Egito estava no auge do seu poder e influência. Uma época de paz, em que o homem mais rico e poderoso do mundo era o faraó Amenhotep III. Os egípcios acreditavam em vários deuses. O rei dos deuses era Amon. Graças à generosidade dos faraós, os sacerdotes de Amon haviam enriquecido e tornaram-se corruptos. Construíram enormes templos de adoração para o seu Deus, mas secretamente pretendiam manipular o rei para servir os seus propósitos. Com o passar dos tempos, a balança do poder inclinava-se mais para o lado dos sacerdotes de Amon do que para o do faraó. Embora mantivesse a adoração a Amon, Amenhotep III identificava-se pessoalmente com Aton, ou seja, o disco solar, uma manifestação do Deus solar, e empenhou-se em restabelecer o poder faraónico, tal como existira na época das pirâmides. Da sua esposa, a rainha Tii, Amenhotep III teve 2 filhos. Morreu depois de ter governado durante 37 anos. Ninguém sabe o que aconteceu ao primogênito, mas quem se tornou rei foi o mais novo dos seus filhos, que governou inicialmente como Amenhotep IV. No início do seu reinado, também ele reconheceu os deuses tradicionais, mas rapidamente virou a adoração egípcia num caos. It wasn't immediately apparent that he held, shall we say, heretical views. But by year 5, he changed his name. He changed his name to Akhenaten. Amenophis means the god Ammon is content. Akhenaten means he who is beneficial to the god Aten. Something had happened. Ao incluir o nome de Aton no seu próprio nome, o faraó assinalava a sua total adesão ao deus solar e revolucionava toda a estrutura de adoração do Egito. Akhenaton renunciou a todos os outros deuses, um ato que deve ter tido um impacto devastador nos seus sacerdotes e adoradores, e com isso ganhou o título de rei herético. When Akhenaton, it changed the whole country to the new religion. I believe that the eyes of the 1.5 million Egyptian who lived in Egypt in that time were open. Akhenaton is crazy. A busca de Nefertiti leva-nos a 450 km a sul do Cairo, a El Amarna, no centro do Egito. As férteis margens do rio Nilo são trabalhadas hoje praticamente da mesma forma como eram há 3.500 anos atrás. Poucas coisas mudaram. As armas de fogo podem ter substituído o arco e a lança, mas o fervor religioso é tão forte como o de outrora. Numa zona nunca antes ocupada, Akhenaton levou a cabo o seu ato mais extravagante e aparentemente ilógico. Aqui fundou um enorme centro político e religioso. Chamou a esta nova capital Akhenaton, que significa Horizonte de Aton. Atualmente é conhecida como Amarna.
Aqui reinou o deus de Akhenaton, e aqui, Nefertiti, foi a sua rainha. Ela deu ao faraó 6 filhos, todas raparigas. Foi Kia, uma mulher de estatuto inferior, quem deu à luz Tutankhamon, o herdeiro do rei, chamado então Tutankhaton. Só no século XIX a Marna ganhou importância, quando uma camponesa, escavando numas ruínas, encontrou uma caixa. A caixa continha cerca de 300 tabuinhas de argila, que constituíam o único arquivo diplomático do século XIV a.C. Era a correspondência trocada entre os governantes e as principais figuras do mundo antigo. Um testemunho que mostrava a intimidade de reis e governos. Um raio de luz lançado sobre as personagens do período e sobre o império destinado ao colapso. Na cidade de Akhenaton viviam de 20.000 a 50.000 pessoas. Além das habitações do povo vulgar, havia maravilhosos palácios para o rei e para a sua rainha e casas de campo para os ricos. Os edifícios mais extraordinários eram os templos. Ao contrário das outras estruturas escuras e tenebrosas em que se cultuavam os antigos deuses, estas eram abertas à luz solar, especificamente projetadas para adorar o único deus, Aton, o disco solar. Apesar da abertura da arquitetura do templo, a nova religião de Akhenaton era ainda mais reservada do que a tradicional religião egípcia. Só o rei e a sua família próxima tinham acesso direto ao deus Aton. Os restantes homens e mulheres vulgares só podiam realizar a sua adoração através deles. No Museu do Cairo, Nicholas Reeves encontrou provas que sugerem que o povo estava sujeito a uma opressão religiosa. It's not the official inscriptions issued by the king himself that I believe we should be looking at to get a feel of what was going on at El Amarna for the common man. It's the smaller, unofficial objects which I think tell the true story of the matter. For example, if we look at this commemorative scarab of King Amenhotep III, which was found at Amarna, we see that the name Amen has been excised in what I can only suppose as a fearful form of self-censorship. It was obviously not wise to be caught in possession of objects bearing the name of the hated god Amen. This clearly wasn't done by Akhenaton's official agents, because although officially issued, this piece was ultimately, I assume, privately owned. This shows us a true climate at El Amarna, and for me, it was a climate of fear. If there is one king will come to them and say this is wrong, there is another God, a powerful God behind the sun. What's going to happen? This is dramatic change in front of all the Egyptians. A farmer in a village will say this is crazy. A priest, he will say I will kill him. Then there was the whole country was going against this man. But this man, Akhenaton, was only supported by one powerful lady, Nefertiti.